Os Templários. A Primeira Cruzada e os Templários. Prometerás a Deus e a Santa Maria que sempre, de maneira absoluta e sem concessões, manterás tua castidade para sempre. E que não obterás riquezas, nem honras e nada. Nem sequer essa espada te pertencerá. Que servirás a Deus como o mais pobre dos mortais e que renunciará à vossa vontade até o fim dos dias. Que nunca abandonarás esta casa nem por uma causa forte ou débil, nem por um motivo melhor ou pior. Suportarás as más palavras. E se quiseres dormir, te façam velar. E se desejares velar, te mandem repousar. Pois és servo e escravo desta ordem e has jurado proteger a cristandade com a tua vida. Pois o templo é a espada de Deus e tu, o templário, o braço forte que empunha sua ira. Não é a lepra, nem a peste. É outro mal ainda pior que infeta essas feridas. Uma maldição que corrompe e gangrena as extremidades de todos igualmente, de nobres, vassalos, de ricos e pobres. Um castigo divino chamado Fogo de Santo Antônio, que se cura apenas com uma peregrinação aos lugares santos de Santiago e Jerusalém. Essa mulher não suportará o longo caminho. Para ela, já é tarde demais. Recitarás 1000 vezes todas as orações, abraçarás amuletos e atenderás conjuros e preces. Mas o frio intenso e as mentiras acabarão consumindo tudo, tudo, menos a tua alma. Uma Europa que parece estar congelada. Mais do que chamar de Baixa Idade Média, poderíamos chamar de o amanhecer da civilização cristã. No final do século XI, o que encontramos é uma sociedade que é feudal. Temos Nosso Senhor, que governa todos esses territórios. Temos uma série de pessoas que trabalham para ele, são seus servos. A nobreza e o clero estão num nível privilegiado, enquanto os braçais, os plebeus, se encontram num patamar inferior na escala social. Digamos que as diferenças são importantes. Os braçais trabalham, os clérigos rezam e os nobres guerreiam. No final do século XI, pouco antes da Primeira Cruzada, a Espanha não existia. A Península Ibérica era um conglomerado de reinos no norte, no mundo cristão. E no sul, o sul muçulmano Al-Andalus estava a ser reunificado com o Império Norte-Africano, os Almorávidas, que vinham conquistando e incorporando pouco a pouco o seu reino ao reino de Taifas. As incursões do inimigo muçulmano são cada vez mais. Na Idade Média, num senhorio feudal, o normal era que as propriedades, a maioria delas, fossem herdadas pelo filho mais velho. O terceiro filho quase sempre era entregue a um mosteiro ou a uma abadia para que fosse educado na disciplina eclesiástica. O filho mais velho será quem herdará o castelo. O sistema medieval de Morgado propicia uma concepção de mundo na qual os filhos são um benefício. Quantos mais filhos tivessem, melhor. Mas levando sempre em conta que se tinha de respeitar a primogenitura, ou seja, o mais velho. Daí veio a palavra Morgado. Era ele quem herdava o património familiar. Aos demais não restava outro remédio senão entrar na mesma corte do rei ou numa ordem religiosa ou simplesmente pertencer ao estado clerical. A herança era um elemento muito importante naquela época. Os primeiros senhores, os primogênitos, podiam dispor da herança e administrá-la. Mas outros tipos de nobres, como os nobres secundários, tinham opções limitadas. Por isso muitos filhos dos nobres abandonavam a casa dos pais e seguiam pelo mundo fora. Era muito natural nessa época. Não só na Espanha, mas em qualquer parte da Europa. Fazia todo o sentido que também um dos filhos se dedicasse à igreja. Nessa época, a igreja e todos os mosteiros eram quase um Estado dentro do Estado. A igreja tinha a sua própria hierarquia, as suas próprias normas e uma série de propriedades que lhe rendia grandes benefícios. Era muito comum nessa época que houvesse acordos entre um senhor e a igreja para que a sua filha ou algum dos seus filhos entrasse para a congregação e que deixasse alguma propriedade para que se pudesse manter essa pessoa. Assim, todos beneficiavam. O nobre garantia o sustento e uma ocupação para a sua vida. O grande senhor livrava-se do problema que poderia advir por ter um filho desocupado. Assim, a ordem religiosa recebia privilégios à medida que, para que esse nobre entrasse na ordem, o grande senhor deveria fazer uma doação ou entregar algum tipo de presente que a ordem o aceitasse para cuidar desse filho. Aleixo Comneno, imperador de Bizâncio, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, promoveu alianças e guerras com todos os seus vizinhos. Todos desejavam ocupar os seus domínios, a sua bela capital, Constantinopla, o seu trono esplendoroso e a sua coroa. Constantinopla, a última das herdeiras de Roma, no ano de 1095 da era de Nosso Senhor, mudará. Vindos do leste, a dinastia Seleucida e os seus poderosos exércitos avançam sobre os seus domínios. Aleixo não tem soldados suficientes para fazer frente a esta força. Desta vez, as cruzes não poderão parar aqueles que avançam sem tréguas. Aleixo escreve uma carta a pedir ajuda ao Papa Urbano II em nome de toda a cristandade, para que um gigantesco exército de valentes cristãos estejam dispostos a enfrentar esta ameaça. Ou para que caia um raio dos céus para varrer todos esses sarracenos diretamente para o inferno.
A mensagem do imperador Aleixo percorrerá toda a Europa. E sem prever o que daí poderia surgir, essa carta provocará uma guerra eterna, as Cruzadas. Seguramente foi o imperador Aleixo Comneno que com essa carta, desencadeou a ideia de que a cristandade tem que fazer algo para evitar que os muçulmanos avancem para Constantinopla. Provavelmente, do ponto de vista da grande política internacional, esta carta desencadeou todas essas questões. Os livros de história falarão de Aleixo. Dirão que foi um astuto político e que soube manter a salvo o Império de Bizâncio. Antes da carta de Aleixo I, havia uma série de movimentos que propunham a unidade do mundo cristão contra o Islão. Essas primeiras ações dão-se principalmente na Península Ibérica, porque de lá não era preciso ir até Jerusalém combater os muçulmanos, e estavam longe da Terra Santa. Os mouros já estavam dentro da Europa, estavam aqui onde hoje é a Espanha e Portugal. No ano de 1085 da era de Nosso Senhor, Afonso VI, rei de Leão, meu 29º avô, 13 vezes meu avô, tinha tomado as praças de Coimbra, Madrid e Toledo. Pouco depois, um forte contingente almoravida desembarcou na península para socorrer os muçulmanos, derrotando os leoneses na Batalha de Sagrajas. No ano de Nosso Senhor de 1094, Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, conquistaria Valência. Nesse momento, a reconquista se encontrava numa fase relativamente inicial. Embora já há mais de 3 séculos que os muçulmanos chegaram à Península Ibérica. A Europa toma consciência do processo da reconquista cristã, toma consciência de que os muçulmanos estavam aqui no Ocidente, do mesmo modo que no Oriente, e que deviam ser combatidos. Assim sendo, era muito interessante para Roma, para o Papado e para toda a Igreja a reconquista da Península Ibérica e considerava-se esse um território de cruzadas. A ideia de unir todas as nações cristãs da Europa sob um único estandarte já andava há tempos na mente dos reis cristãos e esta carta reclamando ajuda chega no momento mais adequado. Parece ter caído dos céus. Urbano II, o Papa de Roma foi o seu impulsionador. Quem melhor que o Papa para liderar essa união de infantes, reis e cavaleiros contra os inimigos de Deus? A partir daí o Papa vai declarar a primeira das muitas cruzadas que estavam para vir. Urbano II era um Papa muito peculiar. Provavelmente, tivesse gostado mais de ser o general que dirigiu as tropas ou o exército do que o pastor dos cristãos, o pastor dos católicos, que é o Papa de Roma. Urbano II proclama a cruzada, a primeira cruzada nos arredores da cidade de Clermont, certamente influenciada pela carta do imperador Aleixo I Comneno, mas também pela ideia que tinha surgido, alguns anos antes, que algo deveria ser feito para enfrentar esta prevista vaga do Islão sobre a Europa. Nas cercanias da cidade de Clermont, tinham-se reunido milhares de fiéis dispostos a deixarem-se seduzir pelas palavras de Urbano II. E o que o Papa reclama nesse discurso pela unidade? Temos de nos unir contra o inimigo. O inimigo é o muçulmano. O inimigo é o sarraceno. O Papa Urbano II chamou as armas. Os europeus, para irem defender e libertar a Terra Santa. Claro que nos dá a ideia de um personagem, de um Papa muito imbuído nesse espírito que chamamos de reconquista da Península Ibérica, de cruzadas em geral, que devia provocar e que realmente provocou um efeito bem imediato nas pessoas do seu tempo, porque houve uma resposta massiva ao chamamento do Papa no seu discurso, nessa predicação de uma cruzada em Clermont-Ferrand, no ano de 1095. Depois do chamamento em Clermont em 1095, iniciou-se na Europa um processo muito interessante e ao mesmo tempo muito amplo de peregrinação massiva. Uma peregrinação que não estava tão orientada em visitar os lugares santos, mas como uma conquista pela espada de tais territórios. O fim do mundo se aproxima. Fiéis seguidores de Cristo, ajoelhem-se, pois não encontrarão consolo na outra vida se não purificarem antes todos os vossos pecados. Aquela grande cruzada se valeu da fé das pessoas e até do medo do fim do mundo, o Apocalipse, e oferecia possibilidades inimagináveis. Quantas pessoas se apresentavam às cruzadas para expiar os seus pecados e morrer defendendo a fé cristã para se purificarem? Isso é um dos grandes componentes do milenarismo que motivou as cruzadas e incentivou todas essas peregrinações. Era gente mal preparada. Ainda que tivessem muita fé, não tinham instrução militar que os dotasse de capacidades para libertarem a Terra Santa. Os Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, em latim, Pauperes Commilitones Christi Templici Salomonici, conhecida como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo ou simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de cavalaria da Igreja Católica. A organização existiu durante cerca de 2 séculos na Idade Média, entre 1118 e 1312, tendo sido fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os seus membros faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. Tendo em conta o local onde originalmente se estabeleceram, o Monte do Templo em Jerusalém, onde existiu o Templo de Salomão. O sucesso dos Templários esteve vinculado ao das Cruzadas.
Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à Ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimónia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV de França, também conhecido como Filipe o Belo, profundamente endividado com a Ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da Ordem em França foram detidos e queimados vivos publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a Ordem. O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da Ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos Templários vivo até aos dias de hoje. História e fundação. Nos séculos XI e XII, o renascimento do monaquismo cristão viu a fundação de numerosas ordens religiosas, nomeadamente os Irmãos Laicos, que privilegiavam o trabalho manual, e a renovação da vida canónica, que adotou a regra de Santo Agostinho, os cônegos, Ordem de São Lázaro de Jerusalém, ou monges, Ordem de São João de Jerusalém, envolvidos em atividades hospitalares ou na vida paroquial. É neste contexto religioso que a Igreja Católica encorajou os cavaleiros do século a tornarem-se milites Christi, ou seja, cavaleiros de Cristo, que desejam combater os infiéis na Terra Santa. O Papa Urbano II, respondendo ao apelo feito pelo imperador bizantino Aleixo I Comneno, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, pregou a primeira cruzada a 27 de novembro de 1095, 10º dia do Concílio de Clermont. A motivação do Papa para ver tal expedição militar tomar forma veio do facto dos peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém serem regularmente vítimas de abusos e até de assassinatos. O Papa pediu, portanto, ao povo católico do Ocidente que pegassem armas para ajudar os peregrinos e os cristãos do Oriente. Esta cruzada teve então como grito de guerra: Deus vale, Deus assim o quer, e todos os que participaram na cruzada foram marcados com o sinal da cruz, tornando-se assim os cruzados, termos que só apareceu no Quarto Concílio de Latrão em 1215. Esta ação resulta em 15 de julho de 1099 na captura de Jerusalém pelas tropas cristãs de Godofredo de Bulhão. Hugo de Paião, futuro fundador e primeiro mestre da Ordem dos Templários, veio pela primeira vez à Terra Santa em 1104 para acompanhar o Conde Hugo de Champagne, então em peregrinação. Regressaram em 1107 e partiram novamente em 1114, colocando-se sob a proteção e autoridade dos cônegos do Santo Sepulcro, com os seus cavaleiros, que então trabalharam para defender as posses destes cônegos e para proteger o túmulo do Cristo. A Ordem foi fundada após a Primeira Cruzada, por Hugo de Paião, em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, entre eles André de Montbard, tio de Bernardo de Claraval, São Bernardo, e do rei de Jerusalém Balduíno II, príncipe de Edessa, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, que os acolheu no seu palácio. Nasce assim os pobres cavaleiros de Cristo, que por se estabelecerem no monte do Templo de Salomão, vieram a ficar conhecidos como Ordem dos Templários. A finalidade da Ordem era proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, mais precisamente o caminho de Jaffa a Cesareia, vítimas de ladrões em todo o percurso e, já na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. No outono de 1127, Hugo de Paião e mais 5 cavaleiros dirigem-se a Roma visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da Ordem. Nessa visita, conseguem não só o reconhecimento oficial como o apoio e influência de Bernardo de Claraval, no Concílio de Troyes em 13 de janeiro de 1129. Através da bula papal Omne Datum Optimum, emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a Ordem foi reconhecida oficialmente pelo Papado e ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa e o direito de construir seus próprios oratórios e serem sepultados neles. A Ordem tornou-se uma das favoritas da caridade em toda a cristandade, e cresceu rapidamente tanto em membros quanto em poder. Os seus membros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas, e os membros não combatentes da Ordem geriam uma vasta infraestrutura económica, inovando em técnicas financeiras que constituíam o embrião de um sistema bancário, e erguendo muitas fortificações por toda a Europa e a Terra Santa. Em 14 de outubro de 1229, o Papa Gregório IX emitiu a bula, Ipsianus Cogit Pietas, dirigida ao grão-mestre e aos cavaleiros da Ordem do Templo, que os isentava de pagarem o dízimo para as despesas da Terra Santa, atendendo à guerra contínua que sustentavam contra os infiéis, arriscando a vida e a fazenda tudo pela fé e amor de Cristo. Um contemporâneo descreve os templários como leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com os seus amigos. Levando uma forma de vida austera, os templários não tinham medo de morrer para defender os cristãos que iam em peregrinação à Terra Santa. Como exército, nunca foram muito numerosos, aproximadamente não passavam de 400 cavaleiros em Jerusalém no auge da Ordem. Mesmo assim, foram conhecidos como o terror dos muçulmanos. Quando presos, rechaçavam com desprezo a liberdade oferecida em troco da apostasia, permanecendo fiéis à fé cristã. A Ordem dos Templários em Portugal. A Ordem dos Templários chegou ao Condado Portucalense ainda na época de Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, que lhe fez a doação da vila de Fontarcada, atual concelho de Penafiel,
entre os anos de 1126 e 1128. Por toda a Idade Média, várias doações e compras por parte da Ordem foram feitas em Braga, pelo menos desde 1122, culminando com a doação de uma casa na Ermida de São Marcos por Dom João Peculiar, e de um hospital na cidade fundado por Pedro Aurives, em 1145. Em 1127, a mesma condessa fez-lhe a doação do Castelo de Sor, na linha do rio Mondego, sob o compromisso de colaborar na conquista de terras aos muçulmanos. Já em junho de 1144, Afonso Pérez, por ordem régia, doa, com reserva de vida, aos freiros do Templo a herdade de São João de Rio Frio que iria levar a um litígio entre a sé de Braga e Dom Humberto, comendador da Ordem em Rio Frio. Já como reino de Portugal, Dom Afonso Henriques. Primeiro rei de Portugal, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, a Ordem recebeu a doação do Castelo de Lombroiva, 1145, na linha do rio Coa. Pouco depois os cavaleiros da Ordem apoiaram-no na conquista de Santarém, ficando sob responsabilidade da Ordem a defesa do território entre o rio Mondego e o rio Tejo, a montante de Santarém. A partir de 1160, já sob a liderança de Dom Gualdim Pais, meu 29º avô, a Ordem estabeleceu a sua sede no país, em Tomar, obtendo o senhorio da região de Castelo Branco. Lista dos Cavaleiros Templários Portugueses. Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, primeiro rei de Portugal, de 1139 a 1185, irmão templário, 13 de março de 1129. Guilherme Ricardi, de 1127 a 1139. Hugo Martins, 1139. Hugos de Montoir, 1143. Pedro Arnaldo, de 1155 a 1158. Gualdim Pais, meu 29º avô, de 1158 a 1195. João Henrique Ricardo Frou, de 1196 a 1201. Fernando Dias, 1202. Em seguida estão listados os mestres, com sede em Tomar, em Portugal, Leão e Castela. Gomes Ramires, de 1210 a 1212. Pedro Álvares de Alvito, de 1212 a 1221. Pedro Anos, de 1223 a 1224. Pedro Alves da Costa, de 1219 a 1231. Martim Sanches, de 1224 a 1229. Estevão Belmonte, de 1229 a 1237. Guilherme Fulco, de 1237 a 1242. Martim Martins, de 1242 a 1248. Pedro Gomes, de 1248 a 1251. Paio Gomes, de 1251 a 1253. Martim Nunes, de 1253 a 1265. Gonçalo Martins, de 1268 a 1271. Beltrão de Valverde, de 1273 a 1277. João Escritor Moraes, de 1280 a 1283. João Fernandes, de 1283 a 1288. Em seguinte estão listados os mestres em Portugal. Afonso Pais Gomes, de 1289 a 1290. Lourenço Martins, de 1291 a 1295. Vasco Fernandes, de 1295 a 1306. A Ordem dos Templários versus Ordem de Cristo em Portugal. Após o processo de extinção da Ordem dos Templários pelo Papa Clemente V e a detenção dos mesmos pelo rei Filipe de França, o Belo, o rei Dom Dinis de Portugal, procurou evitar a transferência do património da Ordem no país para a Ordem de São João do Hospital, vindo a obter, do Papa João XXII a bula ADA Esquibus, expedida a 15 de março de 1319, pela qual era aprovada a constituição da Ordem Militiae Jesu Christi, Ordem da Milícia de Jesus Cristo, à qual foram atribuídos os bens da extinta Ordem dos Templários em Portugal. A nova Ordem, após uma curta passagem por Castro Marim, veio a sediar-se também em Tomar, com sede no Convento de Cristo.